Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Lídia Milioli, eu sou médica paliativista e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre os princípios do cuidado paliativo na atenção primária à saúde. A definição de cuidados paliativos, ela já foi muito atualizada e a mais recente que nós temos é da Organização Mundial da Saúde, que define o cuidado paliativo como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e suas famílias diante do adoecimento que ameaça a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, do tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicológica, social e espiritual. Dentro dos princípios do cuidado paliativo, a gente tem a identificação e o tratamento de pessoas com qualquer doença com risco de vida, o auxílio no cuidado desde o diagnóstico da doença que ameaça a vida, a necessidade de cuidar de todas as dimensões, física, psicológica, social e espiritual, a necessidade do cuidado de fim de vida e o apoio aos cuidadores e famílias em seu tempo de cuidado e no luto subsequente. Então, inicialmente, a gente tinha um entendimento, uma compreensão de que o cuidado paliativo, ele se restringia apenas a pacientes que estavam em fim de vida. Então, nós tínhamos um paciente que tinha o diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, por exemplo, uma doença oncológica, cardíaca, pulmonar. Esse paciente ele era submetido a um tratamento curativo e em um determinado momento, após o avançar dessa doença, esse paciente ele era transferido ao cuidado paliativo. Então, esse paciente ele passava a ser acompanhado por um médico que cuidava da doença especificamente, com o objetivo de cura, e era transferido para o cuidado paliativo, para que esse cuidado de fim de vida pudesse ser feito por essa equipe específica. Hoje, nós já entendemos que essa definição ela foi atualizada, já que o objetivo do cuidado paliativo é acompanhar pacientes que tenham doenças que ameaçam a vida, independente do seu prognóstico, desde o seu diagnóstico. Então, a gente entende aqui nesse começo que eu trouxe para vocês, o paciente ele acabou de receber o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. Dentro da atenção primária à saúde, é muito importante a gente citar a hipertensão e a diabetes, que são duas doenças que ameaçam a continuidade da vida. Durante a evolução natural dessas doenças, a gente tem uma trajetória e um momento em que esse paciente ele enfrenta o adoecimento e o tratamento que vai modificar o curso dessa doença, ele deve ser ofertado concomitantemente ao cuidado paliativo. Ou seja, a necessidade de abordagem de cuidados paliativos, ela existe desde o diagnóstico. E durante essa trajetória, a depender da evolução natural dessa doença, a necessidade desse suporte vai aumentar. Então, a gente entende que o paciente ele tem um processo de adoecimento e, em algum momento, ele vai evoluir para um estágio de doença em terminalidade. Então, a terminalidade, ela não significa que esse paciente ele seja terminal. Muitas vezes a gente vê os profissionais de saúde utilizando esse termo e o paciente terminal, e é muito importante a gente desmistificar que esse termo ele não deve ser usado. Ele rotula o paciente e ele coloca o paciente em um sentido de cuidado que soa como abandono.
Então, a gente entende que esse paciente ele evolui com uma doença em estágio avançado e ele inicia a sua terminalidade. A terminalidade não significa que esse paciente ele esteja evoluindo para a morte iminente. Significa que ele tem uma doença que está num estágio avançado e que está trazendo algumas complicações para esse paciente. Então, um paciente com hipertensão que teve um AVC, um paciente com diabetes que nesse momento está evoluindo com necessidade de hemodiálise, por exemplo, são exemplos de pacientes que estão nesse estágio de terminalidade. Então, ele tem uma doença que já está no estágio avançado e está evoluindo com complicações a partir dela. Depois desse estágio, esse paciente ele vai evoluir com sinais de fim de vida, que são sinais de que ele está perdendo funcionalidade associada à progressão dessa doença. Então, o estágio de fim de vida, ele é um estágio de um paciente que evolui com perda de peso, começa a se alimentar menos, a conseguir caminhar menos, então fica mais restrito à cadeira ou à cama, perder peso, e esse paciente começa a evoluir com sinais clínicos de uma falência, uma deteriorização maior. Ou seja, esse paciente que é hipertenso ou diabético, ele tem um momento aqui de adoecimento, depois ele evolui com o estágio de doença em terminalidade e depois o fim de vida. Ou seja, é um paciente hipertenso que teve um AVC e que provavelmente evoluiu com uma sequela grave desse AVC, está acamado, não consegue se alimentar, tem uma lesão por pressão que começa a infectar. Então, ele está evoluindo com fim de vida, porque ele está evoluindo com deteriorização da sua funcionalidade. Ou um paciente com diabetes, que fez o diagnóstico, ele está aqui num processo de adoecimento durante a evolução natural da diabetes, que evolui com uma complicação aguda, então a necessidade de hemodiálise, ou seja, ele evoluiu para um estágio de terminalidade e posteriormente começou a evoluir com uma deteriorização clínica. Então, ele está fazendo hemodiálise, mas está evoluindo com uma infecção do catéter. Ele está comendo menos, ele está ficando restrito com dificuldade de ir à clínica de hemodiálise, intercorrendo durante as sessões. Então, eu entendo que esse paciente ele evoluiu para um estágio de doença para fim de vida e depois o processo ativo de morte. O processo ativo de morte é um processo irreversível de morte que esse paciente vai apresentar como parte da evolução natural dessas doenças. Então, no processo ativo de morte, ele vai evoluir com rebaixamento do nível de consciência, anúria, não conseguir se alimentar, não conseguir evacuar, ficar totalmente restrito ao leito, perda de suco nasolabial, então é uma respiração mais oral que esse paciente apresenta, extremidades frias ou cianóticas, redução do pulso, todos esses são sinais do processo ativo que precede a morte do paciente. E o cuidado paliativo, ele não termina com a morte do paciente, ele vai para além do luto no objetivo de acolher essa família. Então, a gente entende que existem alguns passos para que a gente tenha um cuidado paliativo de qualidade. E quais são esses passos? A gente precisa reconhecer a morte como um processo natural. Então, a gente entende que a vida ela tem que ser protegida e cuidada, mas a morte ela faz parte do ciclo em que nós estamos inseridos. Proporciona qualidade de vida. Então, o objetivo do cuidado paliativo não é apenas o cuidado de fim de vida, mas proporcionar qualidade de vida a qualquer paciente que esteja em sofrimento. Considerar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado desse paciente, englobando a equipe multidisciplinar aí principalmente. Manter a vida desse paciente ativa, dar qualidade de vida para ele, autonomia, entender a espiritualidade dele, o que dá sentido, o que move ele, e fazer com que isso seja inserido no cuidado dele. Apoiar essa família durante toda essa trajetória, para que essa família consiga se sentir segura e empoderada de ofertar esse cuidado para esse paciente no domicílio. Acionar a equipe multidisciplinar através do NASF, a equipe que tem na atenção primária, o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar,
e todos que tiverem a competência, que vocês tiverem a condição, né, de fazer o acionamento dentro do serviço de vocês. Iniciar essa abordagem precocemente, como eu trouxe para vocês, o cuidado paliativo ele tem que ser iniciado desde o diagnóstico da doença ameaçadora à vida. E quando a gente fala de iniciar precocemente, nós não estamos falando de conversar sobre morte, estamos falando de conversar sobre vida, sobre trazer qualidade de vida, sobre esse paciente entender que ele tem direito de saber sobre o que está acontecendo, ele precisa entender qual é a trajetória natural dessa doença que ele está acompanhando ele, e entender o que para ele é proporcional durante essa trajetória. Trabalhar em conjunto com terapias curativas. Então, esse paciente ele vai receber e vai ser acolhido dentro da abordagem do cuidado paliativo, junto com o médico assistente que esteja cuidando da doença dele, especificamente no sentido de aumentar o tempo de vida ou de cura. Gerenciar possíveis complicações clínicas, náusea, vômito, infecção, dor, falta de ar, todas essas complicações que trazem sofrimento e reduzem a qualidade de vida do paciente, de uma forma geral, aliviando o sofrimento, para que a gente consiga dar mais qualidade de vida. E aí, quais são as principais doenças na população adulta com demanda de abordagem em cuidados paliativos? A gente tem esse estudo que foi feito aqui em 2020, que trouxe que 28,2% dos pacientes apresentam doenças oncológicas. Em segundo lugar, 22,2% o HIV, 14,1% as doenças cerebrovasculares, 12,2% as demências de forma geral, 6,4% causas externas, outras causas, doenças pulmonares e cardiológicas. Então, é muito importante a gente desmistificar que o objetivo do cuidado paliativo não é cuidar de pacientes com câncer, como muito é dito. O objetivo do cuidado paliativo é cuidar de todo paciente da sua família que tem doenças que ameaçam a vida, trazendo aqui para vocês uma ampla gama de doenças e entendendo que todas essas doenças, elas são acompanhadas na atenção primária à saúde, voltando a reafirmar a importância de que esses profissionais compreendam, saibam fazer um manejo básico de sintomas, uma abordagem de comunicação de notícias difíceis e saibam acolher esse paciente e essa família durante essa trajetória. Entendendo a evolução natural das principais doenças que eu trouxe para vocês agora, né? A gente tem aqui, nesse primeiro, o câncer. Então, geralmente, esse paciente, ele faz o diagnóstico da doença oncológica quando ele ainda tem uma boa funcionalidade, uma funcionalidade alta. Durante o tratamento modificador, esse paciente, ele tende a perder pouca funcionalidade, e em um dado momento ele começa a evoluir com uma piora aguda e irreversível da sua funcionalidade, caminhando para o final da vida e para a morte. Já quando a gente fala de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, DPOC, diabetes, hipertensão, a gente entende que esses pacientes geralmente fazem o diagnóstico dessas doenças já com uma perda de funcionalidade, e geralmente durante uma agudização desse quadro, então durante uma descompensação cardíaca, uma descompensação da DPOC, que esse diagnóstico é feito, e essa progressão de perda de funcionalidade, ela vai acontecendo a toda descompensação da doença de base desse paciente. Então a gente entende que toda vez que esse paciente descompensa, ele vai receber alta desse ambiente hospitalar mais frágil. E durante essa caminhada, em algum momento, em uma dessas descompensações, ele vai evoluir para o final da vida dele e morrer. E, para finalizar, a gente tem aqui as demências de forma geral. Geralmente, esses pacientes, eles fazem um diagnóstico de demência já com uma funcionalidade baixa. Muitas vezes, a família, culturalmente, tende a achar que o esquecimento é algo normal da idade, e demora a ter uma procura, né, pela instituição de saúde por uma avaliação.
Esse paciente, ele tem um caminhar durante essa trajetória de doença com várias intercorrências, e é um paciente que costuma ter um tempo prolongado de adoecimento, o que dificulta muitas vezes a abordagem da família, porque a família está acostumada a ver aquele paciente no domicílio com uma baixa funcionalidade. E eles entendem que é só mais uma descompensação, o que dificulta muito a abordagem e a compreensão de que esse paciente está no final da vida dele. Porque muitas vezes esses pacientes já têm uma funcionalidade muito baixa há muito tempo, até que esse paciente caminha para o final da vida dele e também morre. Então, aqui é importante a gente trazer que 90% dos pacientes, né, das mortes, elas ocorrem em pessoas com condições progressivas e que a prestação de cuidados paliativos, ela não tem que ser desencadeada pelo diagnóstico, nem pelo prognóstico, mas sim pela carga crescente de sintomas e pelo impacto que esse sofrimento causa para esses pacientes e essas famílias. Falando um pouco de como que a atenção primária pode atuar e identificar precocemente esses pacientes, a gente tem uma ferramenta de triagem, que é o SPICT-BR, que existe em muitos estudos e ela já é validada para a língua portuguesa, que traz para a gente alguns indicadores específicos de que esse paciente ele já tem uma deteriorização e uma possibilidade de estar evoluindo para esse final da vida dele. Geralmente, a gente inicia fazendo uma pergunta simples, que é se eu acredito que esse paciente ele vai morrer no próximo ano. Se essa resposta for, se eu me surpreenderia se esse paciente vai morrer no próximo ano. Se a minha resposta, né, for sim, eu me surpreenderia. Eu entendo que esse paciente, nesse momento, não está com sinais de deteriorização. Mas não, eu não me surpreenderia se esse paciente falecesse no próximo ano. Esse é o primeiro critério que deve ser utilizado para se pensar em uma abordagem em cuidados paliativos e de sinais clínicos específicos para serem avaliados que mostram que esse paciente pode estar evoluindo para o final da vida dele. Inicialmente, a gente precisa procurar um indicador geral de piora da saúde, se esse paciente está sendo internado, fazendo internações não programadas, ou seja, tendo descompensações repetidas, capacidade funcional ou um declínio com uma pessoa que fica na cama por mais de 50% do dia, então um paciente que está evoluindo para uma restrição, dependente de outros para o cuidado por problemas físicos ou de saúde mental, perda de peso significativa nos últimos 3 a 6 meses, ou uma baixa índice de massa corporal, um paciente que está evoluindo para caquexia ou anorexia, sintomas persistentes, apesar de tratamento otimizado para sua condição de base. Então, um paciente que tem uma DPOC e mesmo com o tratamento da DPOC otimizado está dispneico. Um paciente com insuficiência cardíaca que mesmo com o tratamento otimizado está com falta de ar, dificuldade de autonomia, trocar de roupa, tomar banho, se alimentar. Pessoa ou quando a família solicita o cuidado paliativo, a interrupção ou limitação de algum tratamento, com foco na qualidade de vida. Então, se essa família ou esse paciente pontua para um desses indicadores gerais, a gente vai seguir o processo para avaliar indicadores específicos, baseadas em algumas doenças que estão aqui nessa ferramenta. Câncer, demência, doença cardíaca, neurológica, respiratória, doença renal, hepática. E dentro dessas condições específicas, se o paciente pontuar em uma delas, a gente entende que esse paciente ele provavelmente está evoluindo com um risco de deteriorização clínica e que é necessário um acompanhamento próximo pela atenção primária à saúde para que se comece a fazer um planejamento de cuidados, entendendo a possibilidade desse paciente evoluir para o final da vida dele. Essa ferramenta, ela pode ser utilizada pela equipe médica, mas não apenas pela equipe médica. Então, dentro da atenção primária à saúde, alguns estudos científicos já vêm colocando da importância
de que essa ferramenta seja utilizada como uma triagem diagnóstica feita pelo técnico de enfermagem, o enfermeiro e até pelo agente comunitário de saúde, fazendo visitas domiciliares, elencando os pacientes com prioridade e acionando a equipe médica. E aí, especificamente, quais são indicadores de piora da saúde que a gente pode levar em consideração no momento desse acionamento? Recorrência de internações hospitalares não programadas, piora da funcionalidade, dependência de outros para o cuidado, perda de peso significativa, sintomas persistentes ou a solicitação de pessoas da família ou paciente. Esses indicadores iniciais, eles podem ser utilizados por qualquer funcionário, né, qualquer profissional de saúde, para que esse levantamento seja feito, essa triagem inicial, e assim ele encaminhado para a sua equipe respectiva, e o SPICT-BR termine de ser preenchido e essa ferramenta possa ser utilizada na atenção primária à saúde para o acionamento e acompanhamento desses pacientes. Além disso, uma outra ferramenta que pode ser utilizada no acompanhamento dentro da atenção primária à saúde é a escala de Edmonton adaptada. Essa escala, ela traz os principais sintomas que os pacientes que têm indicação de abordagem em cuidados paliativos apresentam, e essa escala, ela pode ser utilizada a cada consulta, para que a gente consiga fazer uma avaliação global desse paciente e entender quais são as principais demandas, considerando os sintomas físicos, e entender se aquele tratamento que está sendo ofertado pela nossa equipe está conseguindo manejar esse sintoma. Então, esse paciente ele vai responder dentro de uma gradação, né, de números de 0 a 10, se ele está com dor, se ele está com cansaço, se ele está com náusea, depressão, ansiedade, sonolência, o apetite, falta de ar, bem-estar ou algum outro sintoma que possa estar trazendo sofrimento para ele. E essa escala, ela é avaliada não como uma fotografia, ela é avaliada como um filme. Ou seja, a cada consulta eu vou fazendo uma avaliação pontual desses sintomas para entender onde essa equipe precisa ser acionada e como que a gente consegue otimizar o nosso tempo de atendimento, compreendendo as demandas da atenção primária à saúde. E como que dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, a gente pode aplicar essas ferramentas? A primeira questão é fazer uma capacitação dos profissionais de saúde, então capacitar eles para entender que o cuidado paliativo não é a mesma coisa do que o cuidado de fim de vida. O cuidado de fim de vida é uma parte do cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo ele visa aliviar o sofrimento dos pacientes e das suas famílias, independente da doença, ou seja, mesmo que esse paciente tenha uma doença, com uma capacidade, uma possibilidade de tratamento curativo, nós entendemos que durante a trajetória dessa doença, esse paciente ele tem possibilidade de evoluir com sinais e sintomas que trazem sofrimento e que fazem com que ele perca a qualidade de vida. E isso precisa ser abordado e cuidado, o que é o foco do cuidado paliativo. O SPICT-BR, ele é uma ferramenta de triagem muito útil para que a gente consiga melhorar o atendimento dentro da atenção primária à saúde, fazer um levantamento dos pacientes com indicação desse acompanhamento e conseguir envolver a equipe multidisciplinar e a equipe da atenção primária para auxiliar nessa ferramenta ou para elencar os principais pacientes com essa indicação, compartilhar esses pacientes em reunião de equipe. Então, o indicado é que semanalmente exista um momento protegido da agenda dessa equipe para que consiga ser feito esse levantamento. Então, o agente comunitário de saúde consiga trazer essa escala em quais pacientes ele conseguiu fazer, né, levantar essa ferramenta, quais tiveram positivo para ela, e quais a gente precisa ter um acompanhamento mais próximo para fazer um planejamento de cuidado, se ele vai receber uma visita domiciliar do enfermeiro, se vai ser o técnico, se vai ser o médico, se ele consegue ir até a unidade e qual que é a urgência desse atendimento.
acionar a equipe responsável para auxiliar. Então, nos casos em que esse paciente tiver um manejo difícil ou sintomas com necessidade de internação hospitalar aguda, acionar a equipe de cuidados paliativos daquela região responsável para que aquela equipe consiga fazer o matriciamento e um cuidado desse paciente de uma forma digna nesse momento. O acompanhamento conjunto da atenção primária à saúde, encaminhamento precoce, tanto para o acompanhamento na atenção primária, através da ferramenta do SPICT-BR, quanto para o encaminhamento para equipes específicas de cuidados paliativos, quando esse paciente apresentar sintomas de difícil manejo, reavaliações conforme a necessidade, já que a gente entende que a cada descompensação clínica, esse paciente ele vai ter uma demanda de cuidados paliativos aumentada, a avaliação com relação aos critérios de fim de vida, para que a gente consiga fazer uma abordagem honesta e digna com essa família e esse paciente acerca dessa possibilidade de evolução para o final da vida, consiga traçar o melhor plano terapêutico e entender quais são as medidas proporcionais dentro desse contexto e acolher e capacitar essa família durante esse processo, nos cuidados no domicílio, para que esse paciente evite internações desnecessárias, consiga ter uma dignidade e controle de sintomas no domicílio e essa família se sinta apoiada pela equipe assistente.